Pronto, boa noite. A gente vai dar continuidade às nossas aulas e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da ética profissional. E aí eu trago uma imagem para vocês. Escreve na lousa a palavra ética, Joãozinho. E aí o aluno vai escrever e fala: roubaram giz, professora. Então, a gente já vai estar trabalhando essa questão da ética também em nossas relações interpessoais, dentro da sala de aula, através da educação à distância, dentro dos grupos de WhatsApp que vocês têm da turma. Então, isso é só uma reflexão para que vocês entendam como que o nosso meio vê essa questão da prática na ética, né? E o que é a enfermagem, né? Se a gente está falando de ética profissional, então vamos, não custa nada relembrar o que é a enfermagem. É uma ciência, é uma arte e ela também é uma prática social. Ela é essencial para a área da saúde comprometida com o cuidado do ser humano. O profissional desta área é responsável por prestar cuidados conforme a necessidade da pessoa, da família e da coletividade. Olha, então a gente está falando que nós somos, em sua grande maioria, a equipe de enfermagem e nós prestamos cuidados não só ao paciente, mas nós prestamos à pessoa, à família e ao coletivo, que é quando a gente tem um entendimento do que a Organização Mundial da Saúde ela preconiza. E aí eu trago para vocês um gráfico que ele não é tão atual, mas também vem para nossas questões atuais, que é o nosso pilar de ética, né? A gente precisa ter compromisso, a gente precisa ter ética, a gente precisa ter responsabilidade e a gente precisa ter respeito. Bem no meio, né, do gráfico, enfim, a gente tem a palavra união, porque sem as nossas relações interpessoais, a gente não consegue ter esses quatro pilares, né? A gente não vai conseguir ter um compromisso melhor se eu não tenho empatia pelo meu colega de trabalho. A gente não tem uma união, a gente não vai ter o senso de responsabilidade maior porque eu não gosto do meu colega, né? Eu não respeito a hierarquia. Então, a questão da ética, ela está interligada junto nesse contexto a palavra união. E aí a gente vai entrar um pouco mais, né, sobre os direitos e deveres do profissional de enfermagem. Vocês me perguntaram muito na aula anterior, né, e aí aqui a gente vai dar um breve resumo, né, o que fica mesmo para vocês vai ser o nosso código de ética, que vocês precisam ler ele na íntegra, e se não entenderem, releem novamente, né, que vai estar também dentro do apoio de material lá no classe 1. E aí é o que traz o COFEN, né, no seu artigo 1. Ele garante o direito de exercer a profissão com liberdade, segurança, autonomia, livre de discriminação e em consonância com os princípios legais dos direitos humanos e da ética, né? Aos profissionais de enfermagem também deve ser dado o direito de trabalhar em um local que respeite sua dignidade humana, proteja seus direitos e permita que o exercício de sua função seja desenvolvido sem risco à sua integridade física e psicológica. Então, nesse primeiro artigo, ele já fala muito no contexto do que a saúde, do que a Organização Mundial de Saúde preconiza para todas as pessoas, né? Que é o bem-estar biopsicossocial, biológico, psicológico, social. Então, aqui está dizendo que aos profissionais de enfermagem, eles têm que ter dado esse direito, né? Que respeite a sua dignidade. E que o local de trabalho precisa ter a questão de livre de riscos, né? Tanto a sua integridade física e a sua integridade psicológica. E aí a gente precisa trabalhar muito nessa questão do respeito, aquilo que a gente falou na aula anterior sobre empatia e sobre ter a questão da segurança, da liberdade, da autonomia, livre de discriminação, certo? E aí a gente vem mais adiante, olha o que os profissionais de enfermagem ainda têm como direitos: receber todas as informações necessárias para o desempenho de suas funções também lhe é garantido, assim como o poder de recusar-se a revelar informações confidenciais que tenham chegado a ele nesta mesma circunstâncias. Conforme disposto no documento, o profissional de enfermagem pode recusar-se a ser filmado, fotografado ou exposto em mídias sociais enquanto desempenha seu trabalho, certo? Essa frase é muito mais atual, né? Ela não tinha na época de sua construção, ela foi atualizada. Um outro direito importante que é garantido
né, no nosso código de ética dos profissionais de enfermagem, é o de negar-se a desempenhar atividades que estejam em desacordo com sua competência, que oferecem risco à sua própria segurança ou à segurança de terceiros. A passagem da sonda vesical, que é o que a gente mais falou sobre a imperícia, né? E aí eu, enquanto enfermeiro, coordeno uma equipe e aí eu digo, olha, você vai agora fazer a passagem da sonda. Você pode recusar-se, já que não é uma função sua. E aí a gente vem com essa outra imagem, né? Eu acho que ela nos faz refletir que todos nós temos dentro a questão da ética e a questão da moral. Aqui eu não quero dizer quem é anjo, quem é diabo ou demônio, enfim. Eu trouxe um desenho mais da nossa construção social que a sociedade nos impõe, né? E aí todos nós temos essas dúvidas, né? O que é certo e o que é errado. E muitas das vezes precisamos dialogar para chegar num consenso. E os nossos deveres, né? Eu falei de direitos, quais são os nossos deveres? O exercício da profissão de enfermagem ele deve ser feito com justiça, compromisso, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. As relações devem ser baseadas no direito, na solidariedade e no respeito às diversidades. Né? Professor, isso cai na prova? Isso vai cair na prova. Quando se pergunta quais são os deveres, né, do profissional de enfermagem que precisam desse exercício, está todas essas palavras juntas: justiça, compromisso, equidade, honestidade, lealdade. Um outro dever que deve ser destacado é o de disponibilizar ao paciente todas as informações necessárias à boa continuidade de sua assistência. Né? Esclarecendo seus direitos, riscos e benefícios em todas as etapas. Como assim, professor? O paciente ele entrou dentro da unidade de serviço, fez um atendimento médico, o médico prescreveu um medicamento X. Quando ele chega à sala de medicação, eu, enquanto técnico de enfermagem, preciso disponibilizar para ele todas as informações. O senhor irá tomar a medicação X, que causa esse efeito, tem esse benefício e pode ocorrer isso. Certo? Isso é um direito do paciente e é o nosso dever, enquanto profissional, prestar esse tipo de esclarecimento. Ainda falando dos nossos deveres, né, o exercício da função ele deve ser livre de discriminação de qualquer natureza. Se vocês forem observar, dentro do Código de Ética, em sua grande maioria, tem sempre essa palavra, livre de discriminações. Né? O pudor, a intimidade, a privacidade da pessoa ele deve ser respeitado tanto em vida quanto em morte e pós-morte. Né? Então, o que é que a gente está falando aqui? A gente está falando do nosso paciente, do nosso cliente, né? A gente sempre vai ter que manter a intimidade da pessoa, mesmo depois de morta, porque o que pode acontecer muitas das vezes é que você vê tantas pessoas morrendo que acaba esquecendo, né? Justamente isso, né? Esse exercício que você tem como dever de não expor, de respeitar a vida, mesmo pós-morte, porque vai estar sobre os nossos cuidados, né? A sua inscrição profissional precisa ser mantida no Conselho Regional de Enfermagem, bem como os dados cadastrais e as obrigações financeiras devem estar regularizadas. Isso é um dos pontos que precisamos ter. E aí eu trago essa imagem, que é a imagem do respeito, né? Da equipe de enfermagem com respeito às pessoas idosas, né? E aí, no final da vida, as pessoas elas precisam de um cuidado maior. E sempre quem está, em sua grande maioria, ao lado dessas pessoas, somos nós, né, profissionais de enfermagem, quando chegam dentro da assistência. Mas aí, além de direitos e deveres, né, tem as proibições. O primeiro artigo do capítulo 3 do nosso Código de Ética, ele informa que o profissional não deve executar ações que sejam contrárias ao estabelecido pelo próprio Código de Ética, né? Assim como disposto nos deveres, reafirmar-se que o profissional está proibido de assumir a execução de atividades que estejam fora de sua competência ou que não ofereçam segurança a si mesmo ou a terceiros. Então, aqui é muito simples, né? São proibidos você exercer uma atividade que não é da sua competência e também que não ofereça risco. Por exemplo, nós vamos atender um paciente que ele esteja com Covid e nós não temos a máscara, nós não temos a luva. Então, nós somos proibidos de exercer essa atividade, porque nós não vamos executar ela sem estar com os EPIs garantidos. Certo? Então, isso não oferece segurança nem para o paciente, nem para você. Então, fica proibido dentro dessas afirmações. Outra proibição. É vedada a utilização de seu cargo para obter qualquer tipo de vantagem em troca de assistência profissional.
né? Bem como é proibido utilizar-se de seus conhecimentos profissionais para praticar atos criminosos ou contravenções. É o que acontece muitas das vezes, né? Você é um profissional, né? E aí você quer obter vantagem. Por exemplo, você está numa unidade e você administra medicamento. Aí chega um paciente que ele quer a administração de medicamento e você cobra isso dele dentro do hospital. E isso é proibido. Desde que não haja risco à sua própria integridade física, o profissional não deve negar assistência em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, né? Então, a gente, dentro desses parâmetros. De acordo com o disposto no artigo 74, é proibida a participação ou prática que tem fim a antecipação da morte de outro indivíduo. Eu acho que a gente trabalhou muito isso na aula que a gente falava sobre bioética, né? Então, aqui já vem muito claro, a distanásia ela é proibida, né? De acordo com o artigo 74, é proibida a participação prática que tem fim a antecipação da morte de outro indivíduo. E aí as penalidades, né? A gente ouviu os direitos, né? Um resumo simples dos direitos, dos nossos deveres, né? A gente ouviu também questões relacionadas às proibições e às penalidades, né? Ao desobedecer ou deixar de observar as disposições do nosso código de ética e demais códigos, porque nós podemos ter outros códigos regionais, o profissional poderá receber as seguintes penalidades, né? E aí quais são essas penalidades? Advertência verbal. Aí depois a gente já obteve a advertência verbal, a gente pode ter multa, a gente pode ter censura, a gente pode ser suspenso do exercício profissional por um tempo, ou a gente pode ser, no última instância, a cassação do direito ao exercício profissional. Eu acho que isso daqui, uma aluna perguntou na aula, então a gente segue esses parâmetros, né? Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício, e o último, que é a cassação do exercício profissional. E aí a gente vem muito disso, né? Com o individualismo e ética profissional, né? Parece ser uma tendência do ser humano nos dias atuais, como tem sido objeto de referência de muitos estudiosos a de defender, em primeiro lugar, seus interesses próprios, e quando esses interesses são de natureza pouco recomendável, ocorrem sérios problemas, né? Então, na questão profissional e dentro do nosso contexto de enfermagem, o individualismo e a ética profissional ele precisa ser deixado um pouco de lado, porque nós trabalhamos com o coletivo, né? A gente trabalha com vidas. E aí, o valor ético do esforço humano é variável em função do seu alcance em face da comunidade. Aquilo que eu acabei de falar, né? Se o trabalho executado é só para adquirir renda em geral, tem seu valor restrito. Por outro lado, nos serviços realizados com amor, visando ao benefício de terceiro, dentro do vasto raio da ação, né? Com consciência do bem comum, passa a existir a expressão social do mesmo. É aquilo que a gente fala. Fulano é bastante técnico, né? Ele chega dentro do serviço, ele vai administrar o medicamento de 15 pacientes que estão lá. Então, ele chega, ele não pergunta o nome, ele não dá bom dia e ele executa excelentemente a parte técnica. Então, o trabalho dele é executado só para garantir, né, e para adquirir a renda naquele seu contexto. Já tem um outro técnico que, quando chega, todo mundo o conhece, né? Que dá bom dia, boa tarde, boa noite, conversa com os pacientes, além de atender seus 15. Né? Então, ele tem uma consciência de bem comum, que conversando com o paciente vai diminuir o sofrimento psicológico do mesmo. Ele tem uma expressão social do ambiente que ele convive, do ambiente que ele circula. E aí, ainda mais falando sobre o individualismo, aquele que só se preocupa com os lucros geralmente tende a ter menor consciência, né? Fascinado pela preocupação monetária a ele, pouco importa o que ocorre com a sua comunidade e muito menos com a sociedade. Aqui a gente está falando muito desse profissional, né? E aí eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, a gente está trabalhando essa questão do individualismo, cabe a cada um dentro de si escolher qual tipo de profissional deseja exercer, enfim, deseja ser. E aí vem naquelas virtudes profissionais que a gente tinha acabado de falar, né? Enquanto dever. A primeira virtude no campo profissional é um princípio que não admite relatividade, tolerância ou interpretações circunstanciais, que é a honestidade, né? Devemos ser honestos com nós mesmos e para com os outros. A próxima virtude é o sigilo.
certo? É a primeira virtude no campo profissional. É um princípio que não admite relatividade, tolerância ou interpretações circunstanciais. A gente trabalhou nas aulas anteriores sobre isso, sobre a questão do sigilo, né? Tem alguns casos que nós podemos quebrar sigilo, mas são casos restritos, né? O paciente, ele pediu sigilo, então nós devemos garantir o sigilo. Nós não podemos conversar com terceiros sobre algo que aconteceu dentro da sala ou algo confidencial que o paciente acabou falando ou comentando, enfim, desabafando e tendo você como seguro, né? Ó, a respeito aos segredos, né, das pessoas pode ser desenvolvido na formação de futuros profissionais, pois se trata de algo muito importante. Uma informação sigilosa é algo que nos é confiado e cuja preservação de silêncio é obrigatória. Então, se a pessoa ela chegou para você, né, e falou que é uma informação sigilosa, você tem como dever, né, e obrigação a preservação disso. Você não pode sair e nem falar o que aconteceu. Uma outra virtude, né, profissional é a prudência. Todo trabalho para ser executado exige muita segurança. A prudência contribui para a maior segurança, principalmente das decisões a serem tomadas. É indispensável no caso de decisões sérias e graves, pois evita os julgamentos apressados e as lutas ou discussões inúteis. Então, nós precisamos ser prudentes também, né? É uma das virtudes da enfermagem, a prudência. Logo em seguida, a gente vem com a virtude da coragem. Né? A coragem nos ajuda o quê? A reagir às críticas, quando injustas, e a nos defender dignamente quando estamos com a consciência do nosso dever. Né? Nos ajuda a não ter medo de defender a verdade e a justiça, principalmente quando estas forem real interesse para o bem comum de todos. Então, temos que ter coragem, mesmo nas circunstâncias onde seremos julgados e teremos críticas, mesmo quando estamos corretos, né? Então, a coragem ela vai nos impulsionar e vai nos defender e não ter medo de falar como sempre, né? E para sempre o interesse de todos. A perseverança também é uma das qualidades e uma das virtudes que eu gosto muito de falar sobre ela. Essa é uma qualidade difícil de ser encontrada, né? Mas ela é necessária, pois todo o trabalho ele está aí sujeito às incompreensões, insucessos e fracassos. Né, que precisam ser superados, prosseguindo o seu trabalho sem entregar-se a decepções ou mágoas. Eu acho que na pandemia tem muito disso, né? A perseverança de acreditar que o nosso paciente vai sair da UTI, né? Mesmo que já tenham falecido 30 pacientes, né? Então a gente precisa perseverar e acreditar, né? Que seguindo, nós vamos fazer com que os pacientes que estão na UTI ele consigam ser recuperados e voltar à sociedade, para seus lares, enfim, para sua família. Uma outra virtude também que ajuda muito, né, uma qualidade que é a compreensão. Né, porque é bem aceito pelos que dependem em termos de trabalho, facilitando essa aproximação e o diálogo tão importante nos relacionamentos interpessoais, né? Então, compreender o outro, chegar a entender, se colocar no lugar do outro, essa virtude, ela nos traz como uma qualidade que ajuda muito nesse processo, até de discussão sobre o que fazer, como se relacionar, ou qual tipo de atendimento iremos proceder com aquele paciente. A humildade, né? O profissional precisa ter humildade suficiente para admitir que não é o dono da verdade e que o bom senso e a inteligência são propriedade de um grande número de pessoas. Eu acho que essa qualidade também ela vem muito a somar, né? O profissional ele precisa ter, dentro desse contexto, a humildade suficiente de admitir isso, que não é o dono da verdade e que ele precisa, sim, de uma equipe multidisciplinar para desenvolver melhor o seu trabalho. A imparcialidade, né? Eu acho que ela também ela traz como uma virtude profissional, ela é tão importante, pois ela assume as características do dever, né? Pois se destina a se contrapor a preconceitos, a reagir contra os mitos, né? A defender os verdadeiros valores sociais e éticos, assumindo principalmente uma posição justa nas situações que terá que enfrentar. Para ser justo,
é preciso ser imparcial. Logo, a justiça depende muito da imparcialidade. Então, essa imparcialidade de não defender. São dois que estão discutindo dentro da sala. Então, você é amigo mais de A do que de B. Então, você vai defender mais A. Então, você precisa, nesse contexto de virtude profissional, ser imparcial, mesmo ele sendo seu melhor amigo, enfim, uma pessoa mais próxima, mas você precisa ter esse senso, né, de imparcialidade, porque a justiça ela precisa muito desse momento, né, justamente para contrapor e reagir contra tudo isso que é defender os valores sociais. E aí o otimismo, né, que em face das perspectivas das sociedades, o profissional ele precisa e deve ser otimista para acreditar na capacidade da realização da pessoa humana, no poder do desenvolvimento, enfrentando o futuro com energia e bom humor. Acho que aquilo que a gente falou mais cedo, né? O profissional ele já chega com otimismo dentro do ambiente de trabalho, já é educado, dando bom dia, boa tarde, boa noite, conversa com os seus pacientes. Então, esse otimismo ele faz com que o desenvolvimento do próprio profissional tenha uma energia, um bom humor e que isso reflita dentro do processo saúde e doença dos pacientes. Uma outra virtude é a atitude, né? Significa uma maneira organizada e coerente de pensar e sentir e reagir ao acontecimento ocorrido em nosso meio circundante. Indica o que anteriormente estamos dispostos a fazer. Então, a atitude, ela é importante, né? Mas ela precisa significar uma maneira organizada, né? E coerente de pensar. Não é uma atitude brusca. Você precisa sentir, você precisa reagir a esses acontecimentos, né? E você precisa organizar tudo isso. E aí, o nosso código de ética profissional, quando a gente fala de todas essas virtudes, né, que nós mencionamos, a existência dos códigos de ética é essencial, né? As relações de valor que existem entre o ideal moral traçado e os diversos campos da conduta humana podem ser reunidos em um instrumento regulador. É uma espécie de contrato de classe e os órgãos de fiscalização do exercício da profissão passam a controlar a execução de tal peça magna, né? E aí a gente precisa ter esse contexto todo, porque precisamos de um código de ética justamente para nos nortear como devemos, em nossas virtudes profissionais, né, em nossos ambientes de trabalho, passar a trabalhar, passar a nos relacionar. E precisa se ter alguém que controle e fiscalize esse exercício da profissão. Então, tudo isso está interligado. E aí o nosso código de ética profissional, ele tem como base sempre as virtudes que acabamos de falar, que devem ser exigíveis e respeitadas nos exercícios da profissão, né? Abrangendo o relacionamento com usuários, colegas de profissão, classe e sociedade. O interesse no cumprimento desse código passa, entretanto, a ser de todos, né? O exercício de uma virtude obrigatória torna-se exigível de cada profissional como se fosse uma lei, porém com proveito geral. Então, todas aquelas virtudes que acabamos de falar, ela passa a ser obrigatória a partir do exercício, o nosso exercício profissional, né? Ela passa a ser, como lei, previsto justamente porque o nosso Código de Ética ele implica nesses quesitos e eles nos pedem que sejamos de acordo com aqueles princípios éticos. E aí o nosso Código de Ética Profissional, a resolução do COFEN 240/2000 aprova o Código de Ética, né, dos profissionais de enfermagem. Dentro destes códigos existem os nossos princípios fundamentais, os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas responsabilidades, proibições, infrações, penalidades, aplicações de penalidades. Então, dentro do Código de Ética tem uma vasta informações para que a gente tenha esse conhecimento. E aí eu vou trazer também um resumo sobre os direitos. O artigo 14, né? Atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais. É um direito do profissional, né? Apoiar as iniciativas que visem o aprimoramento profissional, cultural e a defesa de legítimos interesses da classe. É um direito nosso. Quais são as nossas responsabilidades, né? Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrente de imperícia, negligência ou imprudência, isso é uma responsabilidade nossa. Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão.
E os nossos deveres, né? Os nossos deveres, prestar assistência à enfermagem à clientela sem discriminação em qualquer natureza, prestar à clientela uma assistência de enfermagem livre dos riscos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência, e no nosso artigo 28, respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade do cliente. Eu fiz um breve resumo, que eu acho que isso já nos remete o que nós devemos ser e que profissionais devemos nos apresentar enquanto sociedade. E quais são as proibições? Negar assistência de enfermagem em caso de urgência e emergência, né? Ministrar medicamento sem certificar-se da natureza das drogas que o compõem, tipo validade e da existência dos riscos para o cliente, né? Prestar ao cliente serviço que, por sua natureza, incumbe a outro profissional, exceto em caso de emergência, assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que outro profissional assine que as executou. Então, isso é proibido. E quais são as nossas penalidades, né? Caso a gente discorra e discuta essas questões. As penalidades a serem implantadas é aquilo que a gente falou no início da aula, são as seguintes: advertência verbal em sua primeira, multa na segunda, censura na terceira, suspensão do exercício profissional por um período e, por último, né, a cassação do direito ao exercício profissional. E aí, nós vamos falar agora, para finalizar, os benefícios do Código de Ética, né? Embora definir um conjunto de princípios a serem seguidos não seja fácil, é preciso assumir tal responsabilidade em benefício da conduta profissional de qualquer categoria, né? Por se tratar de uma área que lida essencialmente com o cuidado ao ser humano, o exercício da enfermagem apresenta sempre desafios que levam à necessidade constante de tomadas de decisões importantes por seus profissionais. E aí, promover uma assistência de saúde adequada, né, de qualidade e acessível, exige que sigam os princípios éticos em sua conduta. Ao se deparar com situações que gerem dúvidas durante o exercício de sua função, o profissional de enfermagem poderá se amparar e encontrar os subsídios necessários dentro do Código de Ética aos profissionais de enfermagem, né? A nossa aula de hoje, ela vem muito nesse contexto das nossas virtudes, é um breve resumo do nosso Código de Ética, e aí eu vou deixar para vocês um material de apoio para que vocês leiam também, e um outro vídeo falando sobre o Código de Ética, para que vocês comecem a entender o que os profissionais de enfermagem têm como direito, têm como dever, têm como obrigatoriedade e têm como penalidade, ok? Beijo, galera, até a próxima, né? Tchau, tchau, boa noite.